Este programa é livre para todos os públicos. Olá, gente boa de todo o Brasil, de todo o mundo. Eu sempre falo isso, mas é tão bom poder falar assim de todo o mundo, porque realmente esse era o sonho do Monsenhor Jonas Habib. Onde tivesse uma anteninha, chegasse o sinal da Canção Nova, as nações, e graças a Deus hoje, com o advento da internet, né, temos todo mundo. Por isso, nesse programa, não pode falar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Vai que está falando aqui, está alguém vendo no Japão. Vai que está falando aqui, alguém está vendo na Austrália, outro lugar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe. Estou muito bem acompanhado. Aliás, você está muito elegante com essa... Olha, muito obrigada. Linda, muito bonita. É da Canção Nova, bem. Okay. Olha que linda, Canção Nova. É, só da Canção Nova. Nossa, vai vender todas, porque com esse modelo, esse é o meu modelo de vida, meu modelo de pancada, gente. Pancada. Rapaz. Gente, é uma alegria estar chegando no programa Minha Família é Assim. Olha só, o tema de hoje é nulidade do matrimônio segundo a igreja. Quem está conosco é o cônego Carlos Antônio da Silva. Ele tem 33 anos de padre, vigário judicial do Tribunal Eclesiástico de Aparecida, professor de Direito Canônico e Teologia na Faculdade Deoniana de Taubaté e capelão do Carmelo Santa Face e Pio XII de Tremembé. Nossa, olha, o senhor trabalha bastante, né, cônego? Eu esqueci de falar da paróquia de São Pedro. Tem a paróquia? É muito, gente, muito querida também. E tem algo que não está escrito aqui, que o Padre Jonas teve amor pelo cônego Carlos, nós também, porque o nosso Estatuto Semente, né, quem ajudou a compilar foi o senhor, né? Com muito... Nilo Tempore, né? Olha, quanto tempo isso. E agora, recentemente... E recentemente o nosso diretório, o senhor Nossa também nos senhora, ajudou né? bastante. Então podemos dizer que... tem muito a agradecer. Então somos muito gratos, porque quando o Sr. Jonas, o canonista foi para nós passarmos direito pontifício, falou, mas está faltando a alma, cadê a alma? Quando foi ver, quando o pastor mostrou para ele o estatuto, aqui está a alma. Voltou a alma de novo, o estatuto, que era o Estatuto Semente. E mais de 40 anos atrás, né, que tem a Canção Nova, o cônego Carlos participou. E eu gosto muito de um livrinho azul pequenininho. E o cônego Carlos, somos muito gratos ao senhor por essa contribuição maravilhosa e momentos assim também muito importantes da história da Canção Nova, que ele nos deu a sua assistência com esses dons que Deus deu a ele, né? Desse conhecer os cânones da igreja, o que fala o magistério da igreja. Então isso é muito importante para nós. Mas cônego Carlos, o senhor é de onde? Nascido aonde? Eu nasci em São José dos Campos. São José dos Campos. Eu mantenho grande devoção por Santana. Santana. Que é a padroeira da igreja onde eu fui batizado, me ordenei, né? Me ordenei na festa dela. Ah, que beleza. Gloriosa avó de Deus. Aliás, nós fomos juntos, tivemos a honra de ir com o cônego Carlos para a Terra Santa. A igreja de Santana. A igreja de Santana, a belíssima igreja de Santana, que tem a melhor acústica do mundo, sabia? Quando, no ano que vem, para a gente voltar lá, você pode voltar conosco aqui, com o cônego Carlos também. Tem a igreja de Santana, ela tem as paredes muito largas, né? E diz a história que ela não foi destruída, que Jerusalém foi destruída 17 vezes. E ela não foi destruída pelos bárbaros lá, porque eles acharam que era uma mesquita, o formato dela. As paredes são muito grossas e tem um lugar que tem um xizinho, onde os cantores, os corais, e tem uma acústica maravilhosa. Não precisa de microfone. Aliás, é ao lado da piscina de Betesda. A piscina de Betesda. A piscina de Betesda acabou... A descoberta da piscina de Betesda acabou sendo, por ser um lugar arqueológico tão importante, né? Acabou lançando sombra na igreja de Santana, que o pessoal fala mais da piscina de Betesda, né? Mas a mim me emocionou muito a gruta no subsolo da igreja, a Gruta do Nascimento de Maria. Para mim foi muito significativo rezar lá. Foi. E a gente sente uma ternura no ar, casa de vó, né? E os pais, Nossa Senhora. E eu falava da acústica, cantei lá. Você vai assim, você canta, nossa, nem precisa ter voz para cantar lá, porque ficou muito bonito. Mas, cônego Carlos, o senhor é sacerdote, vai para 33 anos, qual é que é o seu lema sacerdotal? É para servir o Senhor Jesus. E de onde brotou esse seu desejo de ter esse lema como lema sacerdotal?
Até agora eu estou lecionando o Sacramento da Ordem, a Teologia do Sacramento da Ordem. Acredito que o ministério é um serviço a Cristo, né, em primeiro lugar. E esse serviço a Cristo na pessoa da comunidade cristã, a quem a gente presta, então, um ministério, né, que é um ministério a serviço, né, em ordem a auxiliar o encontro das pessoas com Jesus, que é reconhecido como o Senhor, né. É o título, acho que um dos títulos principais que se dão a Jesus é o Kyrios, né, o Senhor. Né, no texto de São Paulo, na Escritura como um todo, São Lucas, né, o Senhor, o Senhor. Eu sempre me impressionou esse título, né, o Senhor Jesus. Então, e o ministério como um serviço a Jesus, ao Senhor Jesus. Quem foi que ordenou sacerdote? Qual bispo? Foi Dom Antônio de Miranda. Dom Antônio Afonso de Miranda, Antônio que Miranda. faleceu há pouco tempo, com 101 anos. Ia para 102. 102 anos. Ele ia para 102, acho que você se fez. Lúcido, um homem muito capaz, que foi bispo da diocese aqui de Lorena. Ele falava rindo, eu sou cofundador da Canção Nova, hein? Ele falava pra gente, eu sou cofundador, né? É ele que Jornalista, chamou né? o Padre Jonas, né, que Sim. pegou a exortação apostólica Evangelho do Luciano. Papa, né, do Paulo VI, né? Isso, faz parte da nossa história. Tá vendo como a nossa história se cruza, né? Dom Antônio sempre comentava. comentava isso, né? Cônego, né? Padre, mais fácil. Padre é mais fácil, Padre Carlos. Então, olha só, o nosso tema hoje então é essa situação, nulidade do matrimônio segundo a Igreja. O Papa, ele diz assim, o Papa Francisco no Amor e Letícia, ele fala assim, o matrimônio é uma questão de amor. Só se podem casar aqueles que escolhem livremente e se amam. Né? O senhor trabalha no Tribunal Eclesiástico, né? Conta pra gente qual que é o seu trabalho lá. É um trabalho complexo, né? Que, em certo sentido, que lida com muitas situações dolorosas. Eu penso que a gente possa explicar assim. A compreensão católica do matrimônio é uma compreensão bastante elevada. A Igreja se sente vinculada, se sente assim, obrigada pela palavra do Evangelho, pela revelação. Ela tem uma compreensão do matrimônio, que aparece bem naquela carta de São Paulo aos Efésios, né? Que é um sinal da união do Cristo com a Igreja. Né? A compreensão do matrimônio católico é bastante elevada. Existem outras compreensões ao longo do mundo, etc., antes de Jesus, ou mesmo fora da fé, etc., que tem lá o seu valor. Né? A gente vê, por exemplo, os muçulmanos, por exemplo, que têm união com o homem que tem mais de uma mulher. Existem muitos grupos que aceitam a união como dissolúvel, etc. Mas a compreensão católica é bastante elevada. É a doação de um homem e uma mulher, que entre si se doa a própria vida para formar uma comunidade de vida e amor, né? Que é um espelho do amor de Deus, né? E que é fonte de vida também, etc. Para que a pessoa possa se casar validamente na igreja, é necessário que tenha um mínimo de compreensão, de maturidade, de capacidade para isso. Sem o que não adianta a quantia de água benta que o padre, o bispo, o Papa de Roma possa jogar, que não resolve. Né? O matrimônio, os ministros do matrimônio são os noivos, são eles que fazem o matrimônio. O padre, o bispo, né, o Papa que seja, é uma testemunha em nome da igreja, dá uma bênção, mas o que faz mesmo o matrimônio é o compromisso do casal. E esse compromisso, a pessoa, para assumir um compromisso desse tipo, tem que ter uma maturidade, um preparo, uma disposição, uma intenção proporcionada àquilo que está fazendo. Caso contrário, o compromisso está comprometido, está prejudicado, vamos dizer assim. E então acontecem certas situações de casamentos que não deram certo e as pessoas então entram no Tribunal Eclesiástico com um pedido que a igreja avalie se o casamento valeu ou não valeu. É um tanto técnico, A gente acostumou um pouco com isso, é tempo que lida com isso,
Mas é bastante técnico, então precisa de um grupo um pouco especializado que se dedique a esse tipo de tema. E a igreja dá uma resposta se o casamento foi válido ou não foi válido. É uma solução extrema. Eu acho que isso é importante que fique claro, porque mesmo quando um casamento não foi válido, o melhor seria tentar consertar. Tentar consertar. Mas existem muitas situações em que isso já não é possível. E em muitas situações até a pessoa chega ao conhecimento da fé, ou ao conhecimento, a maturidade mais apropriada, quando a história já acumulou muitos problemas, muitas dificuldades, e a situação já não dá mais para reverter. Então, daí tenta-se uma solução diante de um quadro que não tem mais conserto. Porque os quadros que têm conserto, as coisas que dá para resolver, é melhor que a gente tente resolver. Eu lembro que eu trabalhei em Piquete, era jovem ainda, meus 16, secretário da paróquia. Não faz tempo. Não, faz tempo. Fazia tudo lá, só não celebrava a missa. Até confissão eu ouvia, só não dava confissão. O povo conversava comigo. E o padre Alexandre Pereira da Silva, um grande abraço para ele, está em Carmópolis, de Minas, hoje perto de BH. No processo matrimonial, a gente faz a pergunta para o noivo e para a noiva, né? Tem várias perguntas ali. E ele acrescentava uma pergunta: por que você quer casar na igreja? É uma boa pergunta. Eu perguntei para a noiva, ela falou. E eu perguntei para o noivo: por que ele falou por quê para mim? Porque a mãe dela quer. E eu escrevi lá. É isso? Ele falou: é. Eu escrevi: porque a mãe dela quer. Escrevi lá. Para trás, O que eles falavam, eu escrevi no processo, né? Aí o palestrador falou: o que é isso aqui? Foi o que ele falou. Ah, muito bom. Aí ele chamou para conversar, conversou. E em Piquetes tinha fama de um curso de noivo famoso lá, que tinha, que cada curso de noivo, uns 5, 6, 7, desistia de casar. E eles vibravam, porque o curso de noivo era aquele que chamava a consciência mesmo do que era o sagrado matrimônio, né? Então, eu falei isso para fazer a pergunta para o senhor, porque muitos falam errado. O casamento foi nulo. É certo falar nulo? Nulo? Muitos falam que vão anular o casamento. Vão anular o casamento. Como é que é isso? A igreja não reconhece essa possibilidade. O casamento civil se anula. O casamento canônico, o casamento da igreja, não pode ser anulado. Mas ele é mais difícil de ser válido. Porque no civil, basta falar perante o juiz de paz, lá sempre vale. Mas aí pode anular. Mas o casamento da igreja não anula. Se valeu, valeu. Só que para valer, não basta falar, não basta água benta. Precisa uma série de requisitos, às vezes interiores, e que às vezes não dá para se perceber no momento. Beleza, é a nossa igreja, né? É a nossa igreja. É séria, né? O pessoal reclama: é muito difícil. Sendo difícil, se separa, se fosse fácil, então tem que ser purificado uma motivação, né? Exatamente. E então na igreja não tem divórcio? Não, a igreja não reconhece o divórcio. O relacionamento específico de um homem e uma mulher, que nós chamamos de matrimônio, é um compromisso para a vida toda. Faz parte do tipo do relacionamento, o termo técnico é propriedade essencial, né? Quer dizer, esse relacionamento homem-mulher, porque homem e mulher pode, por exemplo, abrir uma sociedade para cuidar de uma loja. Esse é um outro tipo de relacionamento. Sociedade, né? Mas se é a relação que nós chamamos de matrimônio, significa um compromisso de doação da vida, uma comunhão de amor, que é por toda a vida. Né? Faz parte desse compromisso. Essa é uma dificuldade, porque a mentalidade divorcista tem entrado com bastante força no Ocidente todo, bastante comum a mentalidade divorcista. E a Igreja Católica é mais ou menos uma ilha em volta porque os outros grupos religiosos também, boa parte, que pelo menos que eu conheço, não sou especialista nos outros grupos, mas do que eu conheço, os outros grupos, via de regra, admitem o matrimônio como dissolúvel. A igreja mantém, quer dizer, que o matrimônio, por matrimônio, ela entende uma realidade indissolúvel. Mas para a pessoa poder assumir um compromisso dessa magnitude, dessa gravidade,
supõe que tenha uma maturidade, um preparo suficiente. Não precisa ser aquele bem-aventurado dos mais maduros do mundo que a gente conta no dedo, né? Mas também não pode ser assim. Eu me lembro de uma história, muitos anos, estou 30 anos, né? Também num lugar longínquo. Eu conto porque não tem como identificar. Acho que uma história que reflete bem. Os dois se casaram, se comprometeram a dividir a despesa, ótimo. Os dois trabalhavam, tinham suas entradas, ótimo. Só que o dividir a despesa deles era num tal ponto que um não podia pegar o iogurte da prateleira da geladeira do outro, porque cada um tinha a sua prateleira na geladeira, né? Nossa. O iogurte de um, o outro não podia pegar. Falei, bom, eu me questiono, os dois eram bons profissionais nas suas áreas, mas que sentido, que compreensão de comunhão de vida, de matrimônio que tinham, né? É que estavam sabendo o que estavam fazendo quando falaram sim no altar, né? Felizmente, separaram antes de gravidez, porque senão eu não sei como que iam fazer para... Meu Deus. Gente. Então, exemplos desse dia a dia muito importante. Que conversa boa, que lindo ver a seriedade que a igreja trata o sacramento do matrimônio. Esse é o nosso programa Minha Família é Assim. Pequeno intervalo e voltamos já. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Quem está conosco é o cônego Carlos. E olha, ele está falando um assunto muito interessante, muito atual, que é a nulidade do matrimônio segundo a igreja. A gente sabe que não é uma coisa assim, né, cônego Carlos, que a pessoa simplesmente chega e fala, não quero mais e separa, não é isso, né? O que é uma nulidade matrimonial, cônego? Como eu dizia, a igreja analisa o casamento da pessoa num tribunal eclesiástico e vê se aquele casamento, perante a compreensão que a igreja tem do casamento, se foi válido ou não foi válido. Se não foi válido, ela declara com uma sentença que o casamento não valeu, que a pessoa é solteira. Olha só. Olha Que é mais ou menos, vamos supor, de um padre celebrasse missa com Coca-Cola, né? Faltaria um elemento fundamental da celebração eucarística, que é o vinho. O vinho. Pão e vinho. Usou, sei lá, bolacha de coco. Apesar de ter a celebração, ela é inválida porque faltou um elemento substancial, essencial. Olha só. É diferente, por exemplo, o padre era de paramento roxo, usou verde. Não afeta a validade. Pode estar errado, mas não afeta a validade. Mas tem coisa que afeta a estrutura mesmo do sacramento. Muito interessante esse exemplo, né? O padre Alexandre, que marcou muito a mim, foi que ele me chamou para ser ministro eucarístico com 15 para 16 anos, né? E o primeiro casamento que ele foi celebrar, começando o casamento, entra uma moça com o neném e joga fala, toma que o filho é teu, no braço do noivo. Deus. Aquele griteiro, e a moça desmaia, pai quer bater no noivo, vai passar aquele dia. E, nossa, meia hora. Aí depois era mentira, não era verdade, né? Aí chegou gente e tal, segura daqui, volta o casamento. Mas imagina o primeiro casamento que o padre foi celebrar, né? Ele ficou meio traumatizado. Ele ficou traumatizado, ele não gostava de celebrar casamento, ele lembrava dessa história aí. E o padre também... Se fosse eu, puxava uma Ave Maria e eu ia para casa. Vamos embora, né? E tem a história também do rapaz que ele queria muito no encontro que tinha na paróquia, ele foi e voltou, chegou em casa. E a mulher dele era bem fortinha, ele pegando no colo e tal. E ela falou, nossa, mas que beleza que foi esse encontro que você foi. O que você ouviu lá sobre a beleza do seu casamento? Ele falou, não, é que o padre falou que é para carregar a cruz com alegria. Não é isso não. Olha só. Não, é outra coisa. Mas cônego Carlos, as pessoas hoje em dia, é tudo muito rápido, assim, digamos, cada vez mais no celular, segundos, um computador, assim, coisa de... Se ele demora um pouco, 10 segundos a mais, que porcaria. Querem respostas rápidas. E às vezes há uma reclamação da igreja que demora muito, mas as pessoas querem respostas imediatas para as coisas, querem soluções assim do dia para a noite. E como você falou, a igreja, ela tem que ver essas premissas, o que aconteceu realmente, para chegar a declarar que não houve ali um matrimônio, né?
O que explica, então, essa não pressa que a igreja tem de analisar cada caso? Bom, isso é uma série de problemas, né? Eu me lembro, uma vez eu fui dar um curso para um tribunal. O tribunal atendia 18 dioceses. Nossa. Era uma região imensa, imensa. E o tribunal tinha 3 membros, que todos tinham mais funções. Bom, existe um problema de horário, né? O dia tem 24 horas, isso tem uma dificuldade. O processo, às vezes, ele é muito simples, quando algum tipo de causas são muito claras, né? Agora, tem alguns processos que são mais complexos, que uma pessoa fala uma coisa, outro fala outra. Eu já peguei processo que parecia que não tinham casado um com o outro, porque a história era tão diferente de um de outro, que até você conseguir entender o que aconteceu, levava um certo tempo. Fato, a igreja tem tentado simplificar, tem tentado atender com mais prontidão o pedido. Agora, eu penso, desse outro lado, que convém que as coisas tenham um certo tempo, porque serve como um processo de revisão de vida. Não estou dizendo de todos os casos, né? Certo. Tudo ou nada é exagero, sempre, né? Uhum. Mas em muitas situações existem dificuldades dos dois lados. Principalmente como um relacionamento a 2. E pede que a pessoa, para fazer dar certo até um outro relacionamento, que ela aprenda com os erros do primeiro. Que eu acho um ponto muito significativo do processo é que a pessoa tenha chance de falar, organizar as ideias do que aconteceu na história dela. Ela tem chance, se for o caso, de ver o que a outra pessoa falou, como que a outra pessoa enxergou a situação e como que outras pessoas próximas, testemunhas, enxergaram a situação. E às vezes até uma perita em psicologia, a Flávia, até seria uma pessoa muito interessante vocês convidarem. A Flávia tem uma experiência imensa. Nossa, Flávia, da psicologia. Diretor, está convidada já. Ela é professora também, assim, muito capaz. E a Flávia faz uma análise, analisa os autos, conversa com a pessoa, muitas vezes, e ela faz uma análise. Muitas vezes a pessoa, lendo a análise, ela entende o que levou ela a ter aqueles comportamentos, a psicologia diz descompensados, aqueles comportamentos que não colaboraram nem com ela mesma, nem com a vida conjugal, para a pessoa poder começar uma história diferente. Uhum. Porque, infelizmente, às vezes acontecem situações de mais do mesmo, né? Mais do mesmo. A pessoa sai de uma situação dolorosa, não resolveu direito o problema, ela repete. Uhum. Fica um círculo, né, vicioso que precisa ser cortado com esclarecimento, com amadurecimento, para poder começar a história diferente, começar de um modo novo. Nossa, por isso que a igreja é muito linda, né? Porque assim, quando não tem esse comprometimento com a igreja, a pessoa sai de um relacionamento, vai para outro, como o senhor falou, vai para outro, e vai para outro, e vai tendo muitos relacionamentos, e a pessoa não consegue se ver, né? E vai repetindo esses relacionamentos. E acumulando sofrimento para si e para os outros. Para os outros. Então, eu acho que essa dinâmica de poder examinar a própria situação, a própria vida, olhar, como diz o Papa na Memórias Letícia, precisa ser um processo de conversão, no qual a pessoa reconhece os próprios limites, todo mundo tem erros. Sim. Né? Reconhece os próprios limites, para ela poder fazer diferente, poder começar um modo novo. Então, uma coisa que eu penso que é muito prejudicial, não tem nada contra os civilistas aí, mas é que às vezes a pessoa vai para o tribunal eclesiástico com a mesma mentalidade que vai para um divórcio civil. Em muitos casos, os que eu conheço, não conheço todos, né? A pessoa no processo civil de divórcio lá, quanto mais critica o outro lado, melhor. E isso não resolve. Uhum. Né? Não resolve. Porque o tribunal eclesiástico não está interessado em saber quem é culpado. Quem julga é Deus. A gente quer analisar o casamento.
Então, se a pessoa chega e assume os próprios limites, as próprias falhas, já teve circunstâncias assim, a pessoa madura foi e falou, não, eu realmente falhei aqui, isso. A outra pessoa veio, olhou e falou, não, olha, realmente, viu, foi desse jeito que falou tudo, você vê que o negócio encaixa. Agora chega essa pessoa com uma mentirada, com uma história, uma confusão lá, criticando o outro lado e escondendo o próprio lado. O resultado, a outra pessoa vem, não gosta, com toda razão, né? Com toda razão. E daí já teve casos da pessoa vir, enrolar, e a gente não conseguir chegar na verdade, depois que descobre. Mas por que você não falou? Ah, fiquei com vergonha, não sei o que. Mas eu não estou aqui para te julgar. Né? A gente quer resolver essa situação. Interessante isso, né? Muito interessante. Você acha que falar mal do outro, que você vai, né? E não é bem esse o caminho, né? Não é esse o caminho, né? Aliás, o Padre Jonas, amigo que o senhor conhece muito bem, que tem um carinho muito grande pelo senhor, sei que o senhor é por ele também. Quantos anos você tem de casada? 30, com você. Comigo? É. 30 anos? Eu tenho mais tempo. O Padre Jonas teve... Padre Carlos, o Padre Jonas teve a cachimônia em Falo Mineiro, no nosso casamento, o Padre Jonas. Sabe o que falou para a Márcia? Cheio de gente na igreja, matriz de São João Batista de Queluz, falou, Márcia, você sabe, né, Márcia? Lembra, Padre Jonas? O Nelsinho teve muitas namoradas. E eu sabia mesmo. Mas você não pensou em nulidade, não, né, velho? Não, graças a Deus, não pensei nisso. Talvez para não. 30 anos, ela estava consciente, mas foi uma de cada vez, não foi assim um monte de uma vez só, não, né? Mas graças a Deus, por isso que a gente vê, né? Quando a gente assume com vontade, com verdade, e essa é a verdade da igreja, né? É. Você vai querer falar mal do outro para contar ponto, não dá certo nas coisas da No igreja. mundo dá certo, mas no não, mundo dá certo, como né? o senhor falou, né? Nas coisas de Deus. No divórcio civil, no mundo dá certo, É. mas no reino de Deus é totalmente diferente, né? Ô, Cônigo Carlos, quais seriam, então, assim, as situações que a igreja vê que realmente aquele casamento não valeu, aquele casamento não existiu, Isso né? é difícil. É difícil? Então, pode estender o programa por mais uns 6 meses, daí dá para responder. E que são 4 aulas por semana. Olha, para simplificar, existem 3 grandes blocos de motivos de nulidade. Um está relacionado, primeiro, com a celebração, com o ministro que assiste, se ele tem competência ou não. Não basta ser padre, diácono, para assistir um casamento, para abençoar. Precisa ser o pároco ou alguém autorizado por eles. Esses problemas não acontecem tanto, mas acontecem. Outro bloco, a gente chama de impedimentos, são proibições que a pessoa tem para se casar. Então, por exemplo, um homem não pode se casar com a irmã dele. Uma mulher que já é casada não pode se casar com outra pessoa. Ou tem uma série de proibições, que também não é o mais comum. São umas 13, mas não é o que acontece tanto. O que mais acontece são problemas ligados ao que a gente chama do consentimento. Ou seja, o matrimônio é feito por aquele compromisso que a pessoa manifesta. E a pessoa precisa ter uma estrutura psicológica suficiente para poder assumir esse compromisso. Não precisa ser a pessoa mais madura do mundo, etc., mas tem que ter um certo preparo. E a pessoa tem que estar querendo aquilo e não outra coisa. Se a pessoa vai se casar querendo algo diferente daquilo que a igreja propõe como casamento, ela não está querendo o casamento. Então, esse é o defeito do consentimento. Eu dou um exemplo de um canonista famoso, francês, Denis. Uma criança de 6, 7 anos, perguntar para ela o que é fogo, ela sabe. Perguntar para ela o que é o pasto, ela sabe. Ela sabe que o pasto pega fogo. Então, ela tem o conhecimento teórico, o pasto pega fogo. Só que ela não é capaz de perceber o sentido daquilo, o sentido do crime que é pôr fogo no pasto, o sentido de risco que ela põe para a vida das pessoas, o prejuízo material, etc, etc. Então, ela tem uma compreensão teórica, mas falta uma compreensão prática do sentido daquilo. Então, também muita gente, infelizmente, não tem ainda, que quer casar, mas na verdade não tem uma noção proporcionada. Como eu falei, não precisa ser a experiência de quem tem 20 anos de casado. Isso não vai ter mesmo. Mas não pode ser muito abaixo do nível.
E o outro problema é a capacidade de se comprometer. Tem gente que é típico do adolescente não conseguir assumir um compromisso. Não está na estrutura mental dele ainda, compromisso de vida. E a adolescência tem se prolongado, né? A adolescência psicológica, vamos dizer assim. Então, tem pessoas que não têm ainda a estrutura de assumir compromisso. É uma coisa um pouco complexa, né? Mas a gente nota muito na prática. Quando a gente pega a história, a gente vê, a gente põe a mão na cabeça e, meu Deus, como que se casaram esses dois? Né? É a receita para não dar certo. Bom, acontece, milagres, né? Às vezes acontece até da pessoa... Eu me lembro que teve um casamento, não vou contar a história, mas eram assim, dois doidos. Né? E daí eu me lembro que eu estava no tribunal, e a notária disse, padre, essa fulana é demandante do processo tal. Eu levei um susto, porque era uma dama, uma senhora distinta. Só que há 20 e tantos anos atrás era uma doidivanas, né? Tinha amadurecido. No momento ela tinha plenas condições, mas quando casou lá atrás ela não tinha juízo nenhum, né? Não tinha maturidade nenhuma, né, para aquilo. Então, só que o que conta é o momento da celebração. Interessante. Olha. Interessante. Meu Deus. Gente, que beleza. Muito que, interessante mesmo. que aula, né, sobre esse tema tão importante que toca tanta gente, né? Tanta gente que vive essa situação e que hoje está tendo essa luz, esse esclarecimento, porque a gente vê que é bem complexo. Vamos rezar por toda a família, rezar pelos casais, cada vez mais tem essa consciência, como nos fala bem aqui o Padre Carlos. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já com o nosso último bloco desse maravilhoso programa de hoje, o tema Nulidade do Matrimônio segundo a Igreja. Estamos de volta, minha gente, com esse programa tão importante. É uma luta hoje para ir ao ar esse programa, hein? Uma luta muito grande aqui para nós, mas porque o tema é tão importante e a gente sabe do combate espiritual que tem, né? Eu queria falar no começo desse último bloco aqui com esse programa lindo com o Padre Carlos, sobre esse livro do Padre Léo, Famílias Restauradas, que é uma reedição. A restauração da família é uma obra contínua e essa caminhada se faz com pequenos passos, na renúncia, no sacrifício, na luta. Este livro quer contribuir para que cada vez mais existam famílias restauradas pela graça de Deus e cheias do Espírito Santo. Então é um legado que o Padre Léo nos deixou, esse livro excelente do Padre Léo. Você pode adquirir pelo loja.cançãonova.com ou ligar no telefone 12 3186 2600. Estamos no nosso último bloco, nosso programa de hoje, um tema muito sério, muito complexo, né? Muito complexo mesmo. Eu queria perguntar para o Cônego Carlos aqui, para aqueles que já estão casados, estão vivendo crises, conflitos, qual é a dica que o senhor dá, qual é porque uma vez no encontro de Segunda União, nós temos vários encontros de Segunda União, o pessoal da pastoral da Segunda União falou assim, esta é a pastoral que não deve crescer. Eles mesmo falavam, esta é a pastoral da Segunda União, que ela não deveria crescer, né? Quer dizer, menos casais em processo de Segunda União, né, e tudo mais. Qual seria a solução para esses casais que passam por conflitos, mas nos tempos de hoje, quando quer? Bom, eu vou dizer o que eu acho, né? Sim? Não o que eu sei. o meu parecer. Eu me lembro de um texto, acho que Guimarães Rosa, que eu li, que dizia assim, viver é um negócio muito complicado, né? A vida humana é complicada. Eu acho que a pessoa tem, para qualquer situação de vida, uma imagem idílica, quer dizer assim, vi um caso uma vez, a pessoa está falando do casamento, você não foi mágico como eu esperava. Eu falei, claro, você não está na terra de Oz, está no país das maravilhas. A vida humana tem problemas. Eu acho que a pessoa tem que encarar essa realidade, é um fato, né? A vida humana tem problemas. Casado, solteiro, separado, seja o que for, a pessoa vai ter dificuldades na vida, que faz parte da caminhada humana. Agora, eu acho que certas situações realmente são insuportáveis. Acho que daí a pessoa tem que saber separar uma situação da outra. Vamos supor, se eu tivesse um problema aqui muito grave no braço, e eu fosse no médico, o médico dissesse, tem que amputar.
A primeira coisa que ia fazer é procurar outro médico, ia tentar ver uma solução, uma fisioterapia, um remédio, uma benção, sei lá o quê, para ver se eu conseguia recuperar o braço. Se eu visse que não tem condições, sabe, está com gangrena, você tem o risco de morrer se não amputar, eu amputava. Porque entre o braço e a vida, vai o braço, eu fico vivo. Ia me adaptar daí sem o braço. Mas eu não ia festejar a perda do braço, porque eu ia fazer como um mal menor, né? Então, eu acho que a separação tem que ser olhada um pouco nessa perspectiva. É um mal. Às vezes, é um mal menor. Teve situações que eu tive que recomendar para a pessoa, pelo amor de Deus, separa, não tem condições de você ficar nessa situação. Separe, né? Mas eram situações graves, e no qual a pessoa já tentou e não tinha outro modo de resolver. Acho que a pessoa tem que pensar um pouco nessa perspectiva. Agora, quando há muitos problemas, se fossem tratados no começo, poderiam ser resolvidos. Eu penso que várias situações, se procurasse alguém de bom senso, de um pouco de equilíbrio para conversar, para partilhar, para ponderar. Eu vejo, por exemplo, as equipes do Nossa Senhora, elas têm uma dinâmica chamada dever de sentar-se. O casal senta todo mês para conversar, tudo. Isso é uma coisa muito óbvia. Uma pessoa que se compromete a viver com a outra a vida inteira, naquele nível de intimidade, é preciso sentar de tempo em tempo para ver como é que está a caminhada, para se acertar. Eu acho que se houver um esforço de consertar as coisas no início, fica mais fácil do que deixar a situação virar um problema, às vezes, sem conserto, certo, sem solução. Às vezes, realmente, o problema chega num nível que não há mais o que fazer. Mas seria melhor se tentasse corrigir antes. É isso. Agora, também tem os vários conselhos aí de bom senso, né? Pensar um pouco, né, antes de casar. Uma coisa que todo mundo vê que não vai dar certo, tem uma alta probabilidade de não dar certo mesmo, né? Mas eu estou certo e o mundo inteiro está errado, o meu amor é suficiente para nós dois, ou esse tipo de coisa, né? Normalmente não funciona. Mas é justamente porque a pessoa é imatura, ela não tem condições de perceber isso. Então, é o que eu ia perguntar para o senhor. Como que a pessoa tem que se preparar, então, para o sacramento do matrimônio? Porque o senhor falou uma coisa muito interessante que eu fiquei, assim, impactada, né? Que o senhor falou, assim, que a Igreja Católica, ela eleva o matrimônio numa situação tão importante que é indissolúvel, Então, como se preparar? Bom, buscar uma vida de santidade é importante, que a pessoa que busca se corrigir, caminhar para Deus, ela evita muitas situações. Então, eu acho que precisa de um certo conhecimento da outra pessoa, um conhecimento suficiente, ver se tem objetivos comuns, parceria em comum, né? Não basta, o afeto inicial é maravilhoso, é uma delícia, é muito bom, mas ele não é suficiente para sustentar uma vida. Precisa ter um projeto comum, uma certa parceria, uma certa sintonia. Um namoro que ajude a pessoa a se conhecer de verdade, né? E também acho que não pode ter medo de terminar. Essa história de não terminar namoro por pena da outra parte, normalmente não dá certo. Não dá certo. Aguenta por mais um período e depois... Estoura. Ninguém aguenta a vida inteira por pena, né? Não funciona. Verdade. Né? Pelo menos num nível humano. Às vezes acontece, a psicóloga chama de neurose complementar. A tampa e a panela, assim, se encaixam. Mas fica um relacionamento neurótico, infeliz. Daí um que dá uma equilibrada desequilibra a relação e não tem como consertar mais. São situações dolorosas. Mas eu penso assim, no momento, na minha mera opinião, digo não com certeza, mas como o que eu acho. Eu acho que o mais urgente é tentar acompanhar os casais que estão em crise. As pessoas buscarem ajuda. Se eu estou com dor de dente, eu sempre comparo com um filme O Náufrago. Sim. O sujeito estava com o dente
doendo, náufrago numa ilha lá, ele pegou um ferro, pôs uma pedra, arrancou o dente no tranco, né? Bom, resolveu. Mas tem jeitos mais normais para resolver o problema de dor de dente, né? Vai no dentista. Né? Nós não estamos numa ilha perdida, né? Então a pessoa, se está com outro problema, busca ajuda. Alguém de bom senso, que converse, que ajude a esclarecer. Ninguém é bom juiz nas causas próprias. Olha. A pessoa precisa de uma luz, até o fato de falar para alguém ajuda a organizar a ideia, né? Não vai pegar um outro doido aí que né, não funciona, né? Mas alguém de bom senso, a gente sabe, a gente conhece, fulano é uma pessoa equilibrada, eu vou conversar, né? E partilhar ajuda. Eu gosto muito do livro do Eclesiástico, o Eclesiástico fala assim, vai consultar uma mulher sobre a sua rival, um pecador sobre a justiça, um São Paulino sobre o Corinthians. Mostra aí o cara, mostra o São Paulino. Então, realmente, quem que você vai ouvir, não é verdade? E aí, ó, São Paulino aí, ó. Pergunta do Corinthians para ele que ele vai falar. Então, as pessoas buscam conselho, quase que já induzindo a resposta, né? E eu tenho a impressão que muitos, a moça casa, aquele cara que está na vida, ela fala assim, ela casa pensando, ele vai mudar. Bom. E ele casa pensando, ela nunca vai mudar. E os dois erram. Os dois se decepcionam, né, velho? O que é vivo e ela muda e ele não muda. O que é vivo muda. Né? O que é vivo muda. A múmia muda muito pouco, né? Porque ela está seca lá. Mas o que é vivo muda. Agora, o problema tem que ver se a pessoa tem estrutura para acompanhar aquele nível de mudança. Mas a pessoa não era... Muda, né? Muda, né? Às vezes para pior. Entre as suas funções, que são muitas, tem também lá o Carmelo das Irmãzinhas Tremembé, né? E lá tem uma madrinha de oração, né? Eu até tinha a minha madrinha de oração lá, e a alegria daquelas irmãzinhas. Então, recorrer também ao Carmelo. O senhor podia falar um pouquinho do Carmelo para nós, dentro da experiência também do senhor lá tem uma madrinha de oração, né? E nós fomos lá. E eu achei muito aquela irmãzinha muito alegre que foi nos apresentar. Uma Regina. E ela falou assim, olha aqui, ó, eu daqui só saio nem... Não saio nem não morta. Não saio nem morta. Ela rindo, porque tem um cemitério lá dentro. Tem 2 Reginas. A mais de Cruzeiro. A mais nova. A novinha. A madre agora. Porque tem um cemitério, ela não sai nem morta de lá. Então, a alegria, a importância de buscar a oração também. E o caso do Carmelo, eles rezam por nós, né? Nós precisamos voltar lá no Carmelo, né? É importante a intercessão, né? É um espaço, de fato, privilegiado para a oração, para o encontro com Deus. Muitas pessoas vão na missa lá e realmente a pessoa para rezar um pouco, sente assim o impacto do lugar santificado, né? E as irmãs têm uma fidelidade muito, assim, muito fiel mesmo, né? Um compromisso muito fiel com a oração pelas pessoas, né? É a vocação delas. Mas, Cônego, mas assim, a igreja é mãe, né? Então, as pessoas, mesmo as pessoas divorciadas, separadas, as pessoas em segunda união, a igreja acolhe, né? Como sim. que elas podem agradar a Deus? Bom, eu acho que tem um ponto principal, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, o Senhor põe um critério fundamental para acolher ou para rejeitar do reino, né? Que acontece na história. Vinde benditos, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, ou afastai-vos em mim, malditos, porque eu tive fome e não me deste de comer. A solidariedade, o cuidado com o outro, com o mais fraco, com o necessitado, na posição do Evangelho, é o fundamental. É esse o critério que Jesus coloca. Eu acho que é um pouco complicado a gente ficar colocando outros critérios acima daquilo que ele põe. Então, é esse o critério fundamental. Eu acho que é importante ver isso aí. São Tiago também fala que a caridade cobre uma multidão de pecados. Eu penso que a pessoa que está numa situação irregular deve tentar consertar. Está no tribunal, tentar ver se é possível, etc., tentar solucionar isso aí. Eu acho que o matrimônio é uma questão séria, não é algo assim periférico na vida da pessoa, para a pessoa deixar de lado. Ela deve ver.
Agora, tem situações que a gente realmente não tem muito essa via canônica para a solução. Em alguns casos, não tem. Então, eu penso que daí a pessoa precisa conversar, ver uma orientação espiritual e ver um modo de santificação que ela pode obter, né? Agora, eu penso que é importante pensar nesse sentido, que não adianta você estar com o matrimônio certinho, né, e estar com a vida toda deslocada do projeto de Deus, né? A pessoa é insensível, não tem caridade nenhuma, não tem preocupação com o outro, né, está legalmente Unida, junta. unida, mas isso não resolve, né? A santificação é mais que estado canônico legal, que estado regular. A santificação é um esforço de agradar a Deus e de fazer o bem ao outro, né? Acho que tem que ser colocado isso aí. Senão a gente bagunça os critérios do Evangelho. Exato. Agradecer muito essa palavra do Frei, que eu sempre lembro dessa palavra em relação ao meu pai. Meu pai, um homem muito caridoso, do bem mesmo. Todo mundo gostava do meu pai. E a caridade encobre a multidão de pecados. Deus deu a chance para ele de, nos dias finais da vida dele, de se confessar, né, e reconciliar-se com Deus. E eu tenho certeza que meu pai está no céu, porque um homem muito caridoso, com a sua profissão, ele fazia o bem para muita gente, muito querido onde ele passava. Então, realmente é isso, esse critério de Deus. E quem somos nós para julgarmos as pessoas, né? Exato. Nós julgamos as pessoas, condenamos as pessoas. E a igreja tem toda essa pastoral também, com essa pastoral da misericórdia, chamada também, né? Que é a pastoral da segunda união. Cônego Carlos, foi uma alegria muito grande te receber aqui. Eu sou sempre muito bem-vindo aqui. Reze por nós. E pedimos a Deus que abençoe, que o senhor tem tanta coisa para passar para as pessoas, tanto conhecimento e gasta muito o seu cérebro, né? Só realmente o cansaço, né? Que é mais do que bater uma enxada. E que o senhor que no final desse programa nos desse a bênção. E quando for lá no santuário de Tremembé das Irmãzinhas, que rezasse por nós. Aliás, tem que voltar lá, porque lá tem uma coxinha de massa de arroz. Coxinha de massa de arroz, que eu nunca comi na minha vida. Pega pelo estômago. Que delícia, mano. Eu fui cantar na festa lá, o cachê foi em coxinha de arroz. Que delícia. Então, nos dê a bênção, por favor, com a nossa. Vamos pedir a proteção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão da Santa Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Chamem a Flávia que vocês vão gostar. Ela tem muita experiência. Flávia está convocada, Flávia. Muito obrigada. Grande viu, abraço para a gente até os próximos programas. Fique com Deus. Providenciai para que amemos teu filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis ao Espírito.